E sabe qual é o nome da lição? Pais rebeldes produzem filhos rebeldes. Olha lá, pais rebeldes produzem filhos rebeldes. Então não sejam rebeldes para com a palavra de Deus, para com o ensinamento da palavra de Deus. Nós acabamos de ler Provérbios 22, verso 6. O que diz? Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará deles. Quantos concordam e acreditam nesta promessa? A promessa é clara, não se desviará dele. As nossas crianças, por mais bonitinhas que sejam, por mais engraçadinhas que sejam, nascem com a natureza do pecado. Elas já nascem contaminadas e, portanto, elas têm a capacidade de se tornarem as piores pecadoras do mundo. Mas se usarmos a palavra de Deus na educação dos nossos filhos, Deus promete que quando envelhecer, não se desviará dele. A Bíblia nos ensina então, não só como podemos, mas como devemos criar os nossos filhos. Agora, você tem que escolher. Por quê? Porque o mundo, a psicologia, a pedagogia, o mundo quer nos ensinar como criar os nossos filhos. Mas o melhor pai do mundo, quem é? É Deus. E o melhor pai do mundo, que é Deus, já nos mostra em sua palavra como podemos fazer isso. Salmo 127, verso 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Portanto, pai, mãe, nós precisamos de Deus e da palavra de Deus na educação dos nossos filhos. Simples, nós precisamos de Deus e da palavra de Deus na educação, na criação de nossos filhos. A palavra de Deus diz em Provérbios 22:15: a estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Eu tenho medo do que eu vou ensinar nesta manhã, mas o medo não vai me impedir de ensinar, porque o medo que eu tenho de Deus é maior do que o medo que eu tenho dos homens. Mas o fato de eu estar com medo, irmão Márcio, revela que realmente nós estamos vivendo num estado de exceção. Porque até há pouco tempo, nós tínhamos plena liberdade religiosa no Brasil. Amém, irmãos? Podíamos pregar a Bíblia de capa a capa, sem nenhum tipo de receio. Hoje, não podemos mais. A Bíblia não diz jamais para espancarmos ou matarmos as nossas crianças. Quem espanca uma criança merece ser processado, merece responder à justiça. A Bíblia diz para usarmos a vara da correção e não a violência da boca e nem a violência das mãos. Quantos estão entendendo isso? Provérbios 22:13 diz: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Nenhum pai gosta de ouvir isso. Eu também não gostava de ouvir isso quando eu era pai de recém-nascidos. Estávamos frequentando a igreja como você nesta manhã, e a nossa bebezinha, ela não tinha completado ainda 12 meses, ela não se comportava na igreja, ela ficava chorando, ela ficava gritando. Aí pedimos conselho para a esposa do pastor, alguém que já havia criado 4 filhos, e ela nos disse exatamente o que não queríamos ouvir: levar a criança ao banheiro sempre que ela se comportasse mal, e a disciplinássemos com amor, ensinando que aquela atitude era não, 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 não pode. Feito e dito. Depois de muitas visitinhas ao banheiro, e através da nossa consistência,
a nossa criança já não dava mais trabalho nos cultos, ou em qualquer outro lugar público que fosse. De onde tiramos isso? Provérbios 29:15. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha sua mãe. Susana Wesley, mãe do compositor de hinos Carlos Wesley, mãe do famoso evangelista metodista John Wesley, criou 19 filhos, e todos eles se tornaram homens de bem. Ela seguiu literalmente os ensinamentos bíblicos. Alguém perguntou o segredo do seu sucesso como mãe, e ela respondeu: os meus filhos aprenderam, desde cedo, a temer a vara e a chorar mansamente, assim que completavam 1 aninho de vida. Em outras palavras, se você deseja formar a mente de seu filho, você precisa, primeiramente, conquistar a vontade dele. Se você não conquistar a vontade dele, jamais vai moldar a mente dele. E só existe uma maneira de conquistar a vontade de uma criança, é através da disciplina consistente dos pais. Vamos ver o que Provérbios 22:6 ensina sobre a educação de nossos filhos. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então, a pergunta é simples: quantos pais desejam isso para os seus filhos? Primeiro, saiba a razão da disciplina. Por que discipliná-los? Por que devemos disciplinar os nossos filhos? Provérbios 23:13-14 responde: não retires a disciplina da criança, pois se a fustigares com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Eu estava ensinando esta lição no rádio, e eu disse: se você não acredita no inferno, pode desligar o rádio, essa lição não é para você. Mas se você acredita que existe uma vida após a morte, então esta lição é para você. Nós queremos livrar nossos filhos do inferno, amém, irmãos? Não é só da penitenciária, não é só das drogas e das doenças venéreas e da morte prematura, mas nós queremos livrá-los do inferno. A disciplina é para o próprio bem da criança, não é para o bem dos pais, é para o bem das crianças. Uma criança bem disciplinada será um adulto bem ajustado. Agora, o que tem acontecido? Por causa de pais embriagados, drogados, ignorantes, que praticam o espancamento, que praticam a violência dentro de casa, os legisladores passam leis que dificultam a disciplina de nossos filhos. Nos Estados Unidos aconteceu isso. No âmbito federal, passaram leis intimidando os pais que disciplinam seus filhos. Aí no âmbito estadual, 6 estados fizeram leis incentivando a disciplina e dizendo que os pais tinham obrigação de disciplinar os seus filhos. A primeira razão, então, porque devemos educar as nossas crianças, é que a criança é totalmente um ser dependente de nós. Elas dependem de nós para tudo. Assim que nasce, ela depende de você para todas as suas necessidades. E conforme os anos vão passando, as áreas de dependência vão mudando, mas ela continua precisando dos pais. Por exemplo, os médicos dizem que a idade de 10 anos é a idade mais segura que existe na vida de uma criança. Por quê? Com 10 anos, os perigos de infecção aguda, próprio da infância, já passaram. No entanto, cada ano que passa, surgem novas doenças. E você sabia que acidentes são a causa número 1 de morte entre crianças de 10 anos de idade?
Portanto, a criança não é um ser que podemos deixar de lado, entregue a si mesma. Ela precisa do cuidado paterno o tempo todo. E a segunda razão é que a criança, ela é a esperança do futuro. Não é slogan barato não, e nem político. É a verdade. Essas crianças, elas vão estar tomando conta do Brasil amanhã. Veja só a promessa que Deus faz: educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então Deus, ele faz uma promessa futurística. É no presente, pai e mãe. É agora que garantimos o futuro de nossos filhos. O meu futuro, o seu futuro, foi traçado desde que nascemos. Tudo que nós ouvimos, tudo que vimos, tudo que passamos, contribuiu para o tipo de presente que nós estamos vivendo hoje. Estava ouvindo o noticiário e eles estavam discutindo como acabar com a corrupção que existe no Brasil. Corrupção sistêmica. Como acabar com a corrupção que existe no Brasil. E havia várias autoridades dando o seu palpite, mas um certo cientista político respondeu, e eu concordei com ele: o único jeito de amenizar a corrupção no Brasil seria moldando e educando as nossas crianças agora, embutindo nelas os valores de sociedade que não existem nos dias de hoje. E eu gostei daquela observação. O caráter da criança é desenvolvido nos primeiros anos de vida. O caráter da criança se desenvolve no início. E quando deixamos passar essa chance, a criança fica à mercê da sociedade. Muitos pais estão deixando, sim, os filhos por conta da escola, dos professores, por conta dos parentes. E outros deixando os filhos como segundo plano, em nome do trabalho, em nome dos bens materiais. Mas aí eu pergunto, do que adianta, pais, todo conforto material, se o seu filho não tiver um bom caráter? Você sabia que mesmo a filosofia humanista, mesmo o mundo secular, reconhece que caráter é mais importante que dinheiro? Sócrates, famoso filósofo, certa vez disse: se eu pudesse subir no ponto mais alto de Atenas, eu gritaria para todos os cidadãos: povo de Atenas, por que vocês estão gastando tanto tempo trabalhando para acumular riquezas e passando tão pouco tempo com os seus filhos, para quem as riquezas ficarão? Os pais precisam se importar muito mais com o caráter dos seus filhos do que com a profissão que eles vão ter. Amém, irmãos? Por quê? Porque é muito mais fácil construir uma criança do que consertar um adulto. É muito mais fácil construir uma criança agora do que consertar um adulto depois. Então devemos treinar os nossos filhos, porque eles são dependentes de nós, são a esperança do amanhã. E uma terceira razão, porque a criança é um empréstimo de Deus. Você diz, meu filho, minha filha, mas não é seu. É um empréstimo. Quantos pais reconhecem que os filhos não são deles, mas de Deus? E o que acontece com o empréstimo? Mais cedo ou mais tarde, terá que ser devolvido. E de que forma você vai devolver os seus filhos para Deus? Recentemente, um homem mau caráter abusou sexualmente de sua filhinha, de 5 anos de idade. Ele disse para a delegada de polícia que não estava criando a filha para ser de outro homem, mas para si mesmo. Este homem é um louco varrido, é um endemoniado. Nós não criamos filhos para nós criamos filhos para Deus. Telefonei para
um conhecido, pastor Walter Burrow, ele tinha acabado de perder a filha de 37 anos de idade. E eu telefonei para confortá-lo, prestar os meus pêsames. E ele me disse: Rômulo, Deus nos emprestou a nossa filha por 37 anos. E agora nós a devolvemos para ele, uma boa filha, uma boa mãe e uma boa esposa. E de que forma você vai devolver os seus filhos para Deus? Saiba a razão porque devemos discipliná-los. Eles são dependentes de nós, são a esperança do amanhã, são um empréstimo da parte de Deus. Por quanto tempo nós vamos tê-los? Só Deus sabe, mas não são nossos, são de Deus. Agora veja, em segundo lugar, a regra da disciplina. Você não pode disciplinar a esmo, conforme a sua vontade, sua personalidade, ou a própria criação que você recebeu dos seus pais. Não, existe uma regra estabelecida por Deus. E se você ama os seus filhos, você segue as regras de Deus. Educa a criança no caminho. Então, o caminho e não qualquer caminho. A regra é simples, o caminho tem que ser o caminho de Deus. Primeiro, é o caminho da consistência. Eis a nossa maior dificuldade. Nós somos, por natureza, inconsistentes. Nós somos muito inconsistentes. Educa é uma tarefa diária, que acontece todos os dias. Eu falei da Suzana Wesley, uma evangelista, ficou hospedado na casa dela por mais de 2 semanas, e observou como ela disciplinava, criava os 19 filhos. E havia um menino que era mais teimoso, dava mais trabalho e tinha mais dificuldade para aprender. E no final das 2 semanas o evangelista disse: Dona Suzana, eu admiro a sua paciência. A senhora ensinou aquele menino 20 vezes a mesma lição, como que se fosse a primeira vez. A senhora repetiu a mesma lição 20 vezes, como se estivesse ensinando pela primeira vez. Ela disse: claro que eu fiz isso. Se eu tivesse parado na 19ª vez, eu teria perdido o menino. Se eu tivesse desistido na 10ª vez, na 19ª vez, eu teria perdido o meu menino. Então, é paciência, é consistência. Não adianta ensinar hoje e não ensinar amanhã, porque aí a sua criança fica sem vergonha, quando nós não somos consistentes. Joãozinho, não bata na sua irmã, porque se você bater nela, eu vou colocá-lo de castigo. Aí ele vai, desafia a mãe e bate de novo na irmã. Aí a mãe chega para ele e diz: eu não te falei que se você batesse nela, eu te colocaria de castigo? Se você fizer de novo, vai ficar de castigo. Qual foi o problema? Ela quebrou a promessa. Ela não cumpriu a sua palavra. Ela foi inconsistente. O Joãozinho não vai mais acreditar nas promessas da mãe. Ah, Joãozinho, se você me chutar, você vai apanhar. Aí o Joãozinho vai dar um pontapé na mãe. E ela diz: Joãozinho, eu disse que você apanharia se me chutasse. Não faça isso de novo. Então o que está de errado com isso? Inconsistência. Joãozinho precisa saber que pode contar com o que a mãe dele fala. A criança sabe que o pai, a mãe é inconsistente, aí não tem temor de suas ameaças. Então eduque a criança no caminho da consistência. E o caminho da salvação. Timóteo, você se lembra dele? Foi salvo desde criancinha, porque 2 mulheres, a avó dele e a mãe dele, lhe ensinaram o caminho da salvação. Veja, 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice, sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio
para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. A ciência diz que já por volta dos 4 anos de idade, a criança já possui pelo menos metade de toda a inteligência que ela vai adquirir quando adulta. Isso quer dizer que uma criança precisa ouvir falar de Jesus Cristo e da salvação desde cedo. Por quê? Porque a Bíblia pode fazê-la sábia para a vida eterna. Por exemplo, uma de minhas filhas, quando tinha 3 aninhos de idade, já entendia o significado da palavra pecado. A mãe perguntou o que é pecado, e ela respondeu: pecado é quando eu puxo o cabelo da minha irmã. Ela estava começando a entender, apesar da idade. Não é tão difícil assim criar filhos? A regra é simples: eduque a criança no caminho da consistência e da salvação, e até quando envelhecer, não se desviará dele. A razão por que devemos disciplinar? Por causa de Deus, por causa da criança. A regra da disciplina, regra de Deus, não é a regra dos homens. E em terceiro e último lugar, o resultado da disciplina. Sempre que aplicamos a palavra bendita de Deus, ao invés da nossa, os resultados são maravilhosos. Quando alguém duvida da palavra de Deus, eu apenas digo isso: provai e vede que o Senhor é bom. Há 30 anos, quando eu ensinava esta lição, pessoas me perguntavam: mas sua filha é recém-nascida, como que você garante que vai dar certo? E eu só dizia: pela fé. Hoje não é mais pela fé. Amém, irmãos? Hoje é pela vista. Há 30 anos era pela fé. Hoje é pela fé e pela vista. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Então, quando você estiver criando os seus filhos, confie em Deus. Primeiro, a criança não se apartará do caminho ensinado. Mas isso vale tanto para o bom como para o mau caminho. Se a criança aprende o mau caminho, só o milagre da salvação pode tirá-la daquele mau caminho mais tarde. As pessoas ao nosso redor sempre aprendem conosco, principalmente os filhos. Por exemplo, eu não conheço a vida de vocês, então, se a carapuça servir, agradeça a Deus. Se uma criança cresce no meio da crítica, ela vai aprender a condenar as pessoas. Se ela cresce num meio hostil, ela aprende a brigar. Se ela cresce no meio do medo, ela aprende a ser apreensiva. Se ela cresce sendo super protegida, aprende a ter dó de si mesma. Se ela vive no meio da inveja, ela aprende o sentimento de culpa. Por outro lado, se ela cresce no meio do encorajamento, ela se torna confiante. Se ela cresce no meio dos louvores, ela aprende a ser grata. Se ela cresce no meio da honestidade, ela aprende a falar a verdade. Se ela cresce no meio do amor, ela aprende a amar. E se ela cresce no meio da tolerância, ela aprende a ser paciente. E depois de ler tudo isso, dá vontade de ir para casa e tomar um banho, por reconhecer tantas falhas que cometemos. Deus promete que a criança não se apartará do caminho, sobre o qual ela está sendo ensinada. E qual tipo de caminho estamos passando para os nossos filhos? Deus faz uma outra promessa: ela vai envelhecer. Quantos querem que seus filhos envelheçam? Eu também. Ninguém quer perder um filho, O normal é que os filhos sepultem os pais, e não os pais os filhos. E às vezes acontece de Deus tirar uma de nossas crianças prematuramente. Nós nunca vamos entender isso nesta vida.
Deus, na sua infinita sabedoria, às vezes vai fazer isso conosco. Mas em geral, graças a Deus, elas vão se envelhecer, e se nós ensinarmos o caminho, elas vão segui-lo. Por isso que médicos de hospitais de crianças já me falaram que as crianças mais obedientes e mais bem comportadas saram mais facilmente que as crianças mais desobedientes. Porque a criança que aprendeu a obedecer aos pais, vai obedecer aos médicos e fazer o que os médicos solicitam, e vão sarar mais rapidamente. Mas o que é sucesso? O que é sucesso? Alguém diria que é investimento financeiro, possessões materiais, conquistas. Mas um pai disse: sucesso para mim é ver os meus filhos e os filhos dos meus filhos salvos e seguindo no caminho de Deus. Então, quantos pais gostariam de ver os seus filhos e os filhos de seus filhos no caminho de Deus? Então, eduque a criança. E a palavra educar é treinar a criança no caminho em que deve andar. E até quando envelhecer, não se desviará dele. Agora, eu sei que muitos casais estão morrendo de medo de colocar filhos neste mundo. Eu teria medo também. Aliás, eu sempre tive medo. Mas, nessas horas, nós confiamos em Deus. Faraó estava lançando os bebezinhos, até 2 aninhos de idade, no rio Nilo, para serem devorados e alimentados, por crocodilos. Depois disso, jovens, adolescentes ainda, foram levados cativos para a terra prostituta da Babilônia. Herodes mandou matar todos os bebezinhos homens de 2 anos abaixo, quando Jesus nasceu. Durante todo o Velho Testamento, as nações pagãs, contrárias a Israel, ofereciam recém-nascidos para um deus chamado Moloque. As criancinhas ainda vivas, tinham acabado de nascer, eram colocadas em cima de fornos ardentes, e elas eram queimadas vivas. O mundo sempre odiou bebezinhos. Hoje em dia, existe um grupo muito forte, político, tentando legalizar o aborto, fora os abortos clandestinos. O mundo sempre odiou os bebezinhos. Em relação a criar filhos, o mundo não está pior hoje do que jamais foi. Nós não fizemos a comparação entre os dias de Noé e os dias de hoje. Nós apenas precisamos da ajuda do nosso Deus para a criação dos nossos filhos, e tudo vai dar certo. Então, quantos pais precisam da ajuda de Deus e prometem que vão usar essa ajuda a partir de hoje? Lembre-se, pais rebeldes produzem o quê? Minha sogra, que criou 4 filhos, ela disse: falhamos muito, nossos filhos não são perfeitos. Aí eu perguntei: e o que a senhora fez a respeito das suas falhas? E ela disse: orei a Deus para que onde nós falhamos, Ele pudesse ter misericórdias de nós e nos ajudasse naquelas áreas que nós falhamos. Todos nós falhamos na criação de nossos filhos, só que algumas falhas são mais vitais do que outras. Quando a polícia descobriu e capturou o maníaco do parque, os jovens nunca ouviram falar dele, mas o Brasil conhece, o maníaco do parque, na cidade de São Paulo. Ele era um motoboy. Quando ele foi capturado, o Brasil ficou calminho, o Brasil descansou. Por quê? Ele havia violentado e matado brutalmente mais de 13 moças, e a polícia não conseguia capturá-lo. Mas ao ser preso, aquele jovem disse que não poderia jamais sair da cadeia, porque se saísse, mataria novamente. Os pais daquele rapaz não conseguiam acreditar que o filho fosse o culpado de crimes tão hediondos. Eles disseram: um dia, nosso filho foi uma criança verdadeiramente inocente.
Um dia, a mãe disse: eu amamentei o meu filho, dei-lhe o meu peito. E o pai disse que tinha muito orgulho dele. Como qualquer outra criança que vem ao mundo, aquele motoboy poderia ter sido moldado para ser um trabalhador, para ser um patriota, para ser um cumpridor de todos os seus deveres. Mas ao invés disso, ele se tornou um dos piores criminosos do nosso país. O que faltou na vida daquele moço? Faltou o princípio da palavra de Deus. Faltou Provérbios 22:6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Mas pastor, eu acho que eu fiz isso, e hoje os meus filhos estão desviados. Poderiam ser criminosos, poderiam ser pessoas piores do que são. Poderiam estar numa situação pior do que aqui estão. Se não fosse a influência de Deus sobre a vida deles. Então, lembrem-se disso na criação de seus filhos. Pais rebeldes criam filhos rebeldes. Não seja rebelde à palavra de Deus. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Siga as instruções de Deus, elas não falham. Amém?